Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 161. Tô aqui com um cara que eu já acompanho e conheço há um tempo, né? E é um tempo mesmo, 2013. Você fala, tem um canal Teologueiros faz quanto tempo? Desde 2016, acho. 2016? Então é por aí. Caraca. E desde que você começou eu lembro muito bem de você criando o canal. Eu lembro muito bem dessa fase. Porque era uma fase, eu vou falar mais daqui a pouco, mas antes eu quero que você se apresente. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, Douglas. Então, para quem não te conhece, né, para quem caiu aqui de paraquedas, se apresente quem é o Douglas. Opa, primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado mesmo. Eu sou o Douglas Araújo, atualmente estou morando em São Paulo, tenho um canal no YouTube desde 2016 aí, chamado Teologueiros, que teve, nesse momento, né, uma pequena pausa, mas estamos voltando aí, e gosto de falar de teologia, de café, e estamos aí para servir as pessoas da forma que a gente puder. Da hora. Pois é, eu tava falando que eu lembro muito bem do início do canal, porque é um período que eu mais estava consumindo conteúdo de teologia na internet, né? Então era Doseiros de Teologia, muito na época ainda do Felipe, né? Que fazia com Iago, pouca gente lembra disso. O que mais? Bibotalk, muito Bibotalk, enfim, essa galera que eu consumia muito na época, porque eu tinha saído de uma igreja que é muito perigosa, né? Que é a igreja do G12. E aí eu tava, enfim, meio que perdido em algumas coisas e consumindo muito conteúdo pela internet. Mas lembro eu que em 2016 eu já fazia parte de um grupo para-eclesiástico, digamos assim, vamos usar esse termo, mas não era necessariamente isso, mas era um grupo como se fosse uma igreja mesmo, já há 2 anos. Então eu já estava mais por dentro disso aí. E Douglas, o que é o plataforma, né? O plataforma é um lugar onde eu ouço histórias, né? Então eu só convido pessoas que eu tenho curiosidade de saber as suas histórias, porque eu admiro de alguma forma. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua, né? Já podendo começar ali da infância e tal, e aí você pode falar sobre a sua conversão também. E na medida que você for contando, surge alguma coisa que eu tenho curiosidade, te interrompe e a gente aprofunda, pode ser? Perfeito. Minha história com igreja, assim, ela sempre começou desde pequeno, né? Porque quando eu nasci, bem no momento ali, quando eu tava para nascer, né, minha mãe tava grávida de mim, ela começou a ir na igreja evangélica, ela se converteu e foi, na época, na Igreja Internacional da Graça de Deus, a igreja do R.R. Soares. E aí, logo no começo, sempre tava muito dentro, né? Minha mãe sempre foi muito envolvida com as coisas da igreja, então ela sempre tava ali como obreira, sempre ajudando nas coisas, então eu sempre estava nesse meio desde muito pequeno, né? Então sempre, assim, desde que eu me conheço por gente, eu sempre estava no meio de igreja, e como a gente acabava mudando bastante, aconteceram várias situações assim na nossa vida que a gente acabava mudando um pouco, mesmo dentro da mesma cidade, e até às vezes de igreja também meus pais mudavam, às vezes por divergências ou até por proximidade do endereço de casa. Então eu acabei tendo vivência em bastante realidade de igreja diferente, assim. Até uma curiosidade, porque muitas pessoas às vezes acompanham o canal e assistem o conteúdo e acham que eu nasci, sei lá, numa igreja presbiteriana e fui reformado a vida toda e calvinista, e quando a realidade foi bem diferente, assim. Eu vivi muito contexto de igreja neopentecostal, então, assim, minha infância ali na Internacional da Graça, já fui um bom tempo da Igreja Renascer em Cristo, já fui de assembleia, já fui de igreja independente, de igreja com um apóstolo, de igreja com todo tipo de coisa, assim, e eu fui conhecer mais e me interessar, eu acho que mais por teologia, bem mais pra frente, né? Eu sempre tive muito acesso à informação assim desde pequeno, porque meu pai tinha uma gráfica e tinha computador em casa. Então eu tinha acesso à internet, assim, sei lá, com 5, 6 anos de idade, a gente está falando de 99, começo dos anos 2000, eu já tinha acesso à internet, já tinha acesso a computador, então eu sempre gostava muito de fuçar e entender como que as coisas funcionavam, então pesquisar muita coisa, buscar muita informação, e em algum momento isso começou a ser sobre a teologia também, né? Mas até um pouco antes disso, eu falei que assim, sempre fui do meio de igreja, sempre tive com os meus pais ali. Então, assim, sempre tive dentro desse contexto, mas tem aquele momento que a gente tem o nosso encontro pessoal com Cristo, né? Porque por muito tempo a gente vive a vida dos nossos pais, então a gente vive o contexto do que eles estão vivendo, a gente vive aquilo que eles estão vivendo e a fé que é passada para nós por eles.
E aí tem um momento da nossa vida que a gente tem um encontro pessoal. Para mim foi quando a gente estava numa igreja dessas neopentecostais que eu comentei, uma dessas igrejas assim, de uma igreja independente, não é nenhuma denominação grande. Meus pais estavam indo nessa igreja, porque uns amigos dele, da época dos anos 90, estavam indo lá também, eles foram conhecer. E aí a gente estava indo nessa igreja, assim, meio despretensiosamente, e começamos a ficar por lá, até que um dia, no meio de um culto, as coisas começaram a fazer sentido para mim de uma forma um pouco diferente. Então, eu que ali estava dentro de igreja desde sempre, desde os 0 anos de idade, muito envolvido sempre em igreja, a partir daquele momento específico eu percebi, caramba, eu não conhecia Jesus de verdade. Então, assim, eu estava há muito tempo dentro de igreja desde pequeno, só que naquele momento me veio a consciência de que eu não conhecia Jesus de verdade, que naquele momento me deu um clique na minha cabeça. O Espírito Santo tocou no meu coração e naquele momento eu percebi aquilo. Caí nos prantos, isso eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu acho que por aí, 9, 10 anos, e eu tive esse primeiro encontro pessoal, e foi quando fui até a frente, confessei a Jesus como meu único salvador e entendi que, naquele momento entendi que eu era um pecador e que eu precisava de Jesus na minha vida e que eu estava vivendo aquele tempo todo em igreja, mas eu não conhecia absolutamente nada. Então acho que esse foi meu momento de conversão pessoal, assim, do momento que eu tive encontro mesmo, real. E eu sempre fui, assim, como eu disse, sempre fui muito intenso nesse negócio de pesquisar, de informação e tal, e não foi diferente quando eu comecei a viver a minha vida com Cristo real. Eu sempre fui muito intenso nisso também, de querer viver muito dentro de igreja, dentro de grupo de jovem, e fazer o que fosse preciso, e louvor, a gente tá junto, para tocar, aprendo, para estar em todos os estudos e todas as escolas eu sempre estava, passava quase todos os dias dentro da igreja. Meus melhores amigos eram os da igreja também. E aí, depois de alguns anos, né, eu lembro que a primeira vez que eu preguei foi com uns 12, 13 anos de idade, assim, bem novo, muito nervoso. Porque normal, né? Assim, foi uma loucura, porque assim, o primeiro culto de jovens que a igreja ia ter, essa mesma igreja em que eu me converti. E assim, vai ser culto de jovens, então os jovens vão fazer tudo. Então a gente precisa de jovens que vão cantar, jovens que vão abrir o culto, jovens que vão dar a palavra, então precisa de alguém que vai pregar. E aí todo mundo muito tímido e assim, ninguém queria fazer. E eu, por loucura da minha cabeça, falei, eu faço. E assim, eu sou muito tímido de verdade, assim. Para as pessoas que conhecem pelo canal, às vezes, acham que eu sou um cara super despojado, um cara super extrovertido. Na verdade, eu lido, assim, é um milagre que eu consiga fazer o que eu faço. Eu também tenho esse problema de timidez, eu te entendo. Então, é um milagre que eu consiga fazer o que eu faço hoje, é Deus e somente Deus. Então, eu fui para essa oportunidade, tipo, as pernas tremendo e fazendo a pregação ali do meu jeito, do que eu sabia e tudo mais. Então eu sempre gostei de viver muito próximo disso. Eu sempre fui, assim, rato de igreja mesmo. Fazer tudo, de estar em todos os eventos, em ajudar em tudo que dava. Depois a gente mudou de cidade, nessa época eu morava em Guarulhos, aqui do lado, na Grande São Paulo, né? E a gente mudou para o interior. E aí acho que foi o período que eu tive um pouco mais de distância. Que foi quando a gente chegou no interior, assim, numa cidade chamada Araras, ali perto de Limeira, 1 hora de Campinas. A gente chegou lá e não tinha igreja, meus pais, né, mudaram para lá por causa de um emprego que minha mãe conseguiu, e a gente foi porque era sonho dos meus pais morarem no interior e tal, vida mais tranquila, só que fomos sem ter nada assim, nem família próximo e nem igreja. A gente começou a visitar uma e outra e tal, e nenhuma ia muito legal, nenhuma dava muito certo, até que a gente passou por algumas igrejas e tal, e eu sempre fui muito envolvido também nessas igrejas, de estar no grupo de jovens, de estar na vice-liderança, de ajudar, sempre assim, sempre. E aí minha mãe começou a visitar uma igreja que era uma comunidade independente nessa cidade, e me chamou para ir. Eu estava entre igrejas nesse momento, tinha saído de uma que eu não estava concordando muito com as coisas. Eu acho que foi meu primeiro momento de espírito um pouco mais questionador de coisas que eu estava vendo errada, porque até aquele momento estava vivendo ali no meio e total sem questionar nada. Até que eu cheguei numa igreja que um dia chegou, no culto de domingo, chegou um jovem todo
todo tatuado, assim, usando roupa de banda, tá, roupa normal. E aí ele chegou na igreja, e era uma igreja que tinha costume de separar, todos os jovens sentam juntos, todas as mulheres sentam juntos, então tem lá o pedaço que senta a mocidade, o pedaço que senta as irmãs e os irmãos. Sim. E aí esse jovem chegou, e aí para ele não ficar sozinho, o pessoal chamou ele para sentar junto com a gente. Senta aqui junto com a gente, fica aqui junto com a gente. E ele ficou e passou o culto lá com a gente, muito legal, muito bacana, até que chegou no final do culto, depois que ele foi embora, o pastor chamou a gente assim de canto e falou, ó, vocês têm que tomar cuidado com quem vocês chamam para ficar aí junto, porque se chega um pastor de fora hoje e vê esse jovem aí junto com vocês, o que ele vai achar da minha igreja? Uhum. Então, aí eu fiquei, acho que o primeiro momento que eu fiquei, caraca, peraí, isso não tá certo, isso não tá legal. Comecei a questionar bastante outras coisas que eu vi acontecendo e fui percebendo coisas que eu achava que estavam erradas, assim, nem estava assim estudando teologia nem nada disso, mas assim achando aquilo meio bizarro, meio errado, e outras coisas que a igreja pregava ali também achava que não estava batendo tão bem com a Bíblia assim. E aí minha mãe me chamou para ir para essa igreja que ela estava indo, fui para lá e comecei a visitar e tudo mais. Era um pessoal bem acolhedor, tinha bastante jovens e tal, e acabei ficando por lá e fiz bastante amigos que eu tenho até hoje, inclusive. E acho que foi esse momento nessa igreja específica ali, já mais velho, sei lá, 18, acho que 17, 18 anos por aí. Foi quando eu comecei a me interessar por estudar mesmo, assim, a fundo as coisas. Era uma igreja que incentivava muito o estudo, então eles tinham uma escola bíblica de domingo que estudava cada livro da Bíblia, ou estudavam eventos históricos, então estudavam a Reforma Protestante, estudavam até Calvinismo e Arminianismo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar desses termos, primeira vez que eu ouvi falar de Lutero, de Calvino. A gente conhecia Lutero como uma figura histórica, mas nada sobre a teologia em si. Então acho que foi nessa igreja que eu comecei a estudar muito e me interessar muito por estudar teologia. Comecei a pesquisar muita coisa. Não tinha muito conteúdo de vídeo na época, né? Quem tinha canal era o 2 Dedos de Teologia, e a gente tinha o Teologix, talvez pouca gente conheça aí, mas é um canal que existia do Marcos Botelho com o Vitor Fontana, e acompanhava esses caras, o pouco conteúdo que tinha ali, comprava livro, ficava lendo artigo, ficava fazendo muita pesquisa e tal. Acho que foi o momento que eu me interessei real por aquilo, e junto que a igreja estava estudando sobre a Reforma Protestante, aquilo explodiu minha cabeça. Então eu tive a oportunidade de estudar com um pastor assim, que era muito inteligente, que citava as coisas assim, data de cabeça, nome de cabeça, assim. E eu fiquei apaixonado por aquilo que ele estava ensinando, por entender pela primeira vez o que tinha acontecido na Reforma Protestante, a história da igreja, de onde a gente tinha vindo, tradições diferentes. E eu falei, caraca, como que eu passei esse tempo todo e nunca tinha ouvido falar sobre nada disso, nunca tinha ouvido falar sobre esses personagens, nunca tinha ouvido falar sobre todas essas coisas. E comecei a pesquisar muito a fundo, estudar muito e perguntar bastante, porque eu estava muito ávido, até que eu percebi que, assim, tinham algumas pessoas da igreja que iam nesse estudo bíblico, que participavam, mas muita gente não conseguia ir, às vezes por causa do horário. Ou eu tinha amigos que, quando eu ia comentar das coisas que a gente tinha estudado, eles ficavam, caraca, que legal, eu quero participar, mas não tem como. E aí eu falei, juntei com mais 2 amigos e falei, vamos fazer um canal no YouTube. Vamos pegar aquilo que a gente está estudando aqui e compartilhar para a galera que não está podendo vir, a galera os nossos amigos de outras igrejas, assim, que não iam poder ir da nossa. E aí que começou o Teologueiros. Assim, na época, o primeiro vídeo ainda tá no ar, ele chamava Teologando. No começo, o primeiro vídeo, o canal chamava Teologando, mas depois a gente descobriu que tinha uma página já que existia com esse nome. A gente foi pensando em outro nome e eu cheguei no nome do Teologueiros, né? E comecei a gravar os vídeos assim para poder compartilhar com a galera da região, para poder compartilhar com os amigos ao redor, para poder falar com eles sobre aquilo que a gente estava estudando, e até como uma forma de eu aprender melhor. Eu descobri que para mim funcionava muito bem para eu guardar o conteúdo se eu passasse aquilo para alguém. Tem gente que aprende muito fácil se escrever. Então, se eu copiar aqui, aquilo fica gravado na minha mente. Se eu fizer minha forma de estudo X, isso fica gravado na minha mente.
para mim, o que funciona muito bem, o que sempre funcionou, foi ensinar para alguém, passar para alguém. Então, quando eu tinha alguém para falar, nossa, a gente aprendeu sobre isso, sobre esse personagem, isso, aquilo ficava gravado na minha cabeça e eu absorvi o conteúdo muito melhor. Então, o canal nasceu como uma tentativa de eu estudar melhor, porque eu tinha que gravar aqueles conteúdos, eu tinha que ficar com aquilo fresco na cabeça. Começou bem despretensioso, assim, com 2 amigos da igreja, e um amigo que era de outra igreja, mas que tinha uma câmera e sabia mexer com edição de vídeo, e topou o projeto, assim, para ser voluntário e construir isso junto com a gente. Então, ali em 2016 foi quando a gente começou com o canal, assim, eu sempre falo, assim, bem despretensioso, porque a ideia nunca foi crescer, ou ganhar dinheiro, ou fama, ou nada disso. A ideia era servir as pessoas mesmo, era, tipo... Existem pessoas que precisam desse conteúdo e isso balançou minha cabeça tanto, isso mexeu comigo tanto que eu preciso compartilhar isso para outras pessoas. Isso explodiu minha cabeça e eu preciso passar para outras pessoas porque, caraca, como que eu passei naquela época, 13 anos da minha vida dentro de igreja e nunca tinha ouvido falar sobre isso, sobre aquilo, nunca tinha lido capítulos da Bíblia que tinham coisas tão importantes, nunca tinha ouvido falar sobre teologia. Teologia nas igrejas que eu era uma coisa muito básica, era falar de atributo de Deus, nomes de Deus, personagem e pronto. Isso acabou tomando uma proporção muito maior do que a gente imaginava, o canal. Para quem começava querendo alcançar os amigos e a região ali de cidades ao redor, acabou crescendo muito e chegando em outras pessoas e crescendo de uma forma que foi até meio que assustando a gente, foi fugindo um pouco do nosso controle, porque a gente era alguns jovens interessados em compartilhar o que estavam estudando e daqui a pouco aquilo estava chegando em outros pastores, outras igrejas e gente usando o conteúdo para ensinar, a gente fazendo amigos por causa disso. Esse negócio do canal foi uma loucura na minha vida, assim, que eu nunca imaginei. Por ser uma pessoa bem tímida, como eu disse, foi um milagre, assim, eu lembro que eu fazia muito uma oração com Deus que era... A timidez nunca foi algo com o qual eu me acomodava, né? Então eu sempre ficava incomodado em ser tímido, porque eu sentia que eu perdia muitas oportunidades de falar, de compartilhar. E inclusive, fui por muito tempo parte de igrejas que diziam que timidez era pecado. Então, que eu estava pecando por ser tímido. Então eu fazia uma oração para Deus falando assim, Deus, tira a minha timidez, então. Me ajuda a perder essa timidez, porque eu não quero perder essas oportunidades, porque eu não quero ter a chance de falar de Deus para alguém e não conseguir por ser tímido. Eu queria pregar, eu queria falar, mas eu tinha muita timidez. Toda vez que eu era convidado para fazer alguma coisa, aquilo era um problema muito grande para eu lidar. E acho que eu falo para as pessoas que me perguntam sobre isso de timidez, que Deus não foi simplesmente lá no meu coração e arrancou a timidez e fez algo espiritual que a partir de um momento eu não era mais tímido, mas ele foi me dando oportunidades de lidar com isso e eu entendi que o canal era uma dessas, era uma oportunidade de eu perder minha timidez e conseguir aprender a fazer isso. Então acho que foi a forma que Deus usou para me curar dessa timidez, né? Ainda é um problema grande, porque eu ainda sou uma pessoa tímida, mas eu consigo lutar contra isso porque eu entendi que eu não vou deixar isso interromper as coisas que eu preciso fazer e eu não ia mais perder a oportunidade por causa da minha timidez, né? Foi um processo bem complicado, mas acho que consegui ir lidando. Da hora. E o nome Teologueiros, ele veio da onde? Quem foi a ideia? A ideia foi minha, a gente parou no momento, né, quando a gente descobriu que tinha um canal com o nome, né, Teologando, que na verdade era um canal, era uma página na internet de um teólogo chamado Marcelo Berti. A gente começou a soltar nome, vamos lá, vamos mudar o nome então. A gente até chegou a falar com o Marcelo, ele falou, não tem problema vocês usarem, porque eu sou um blog e vocês são um canal no YouTube, é outra coisa, mas a gente sabia que as pessoas iam ficar ligando uma coisa com a outra e a gente não queria causar problemas para ele. Então a gente falou, vamos mudar de nome. E começamos um processo de brainstorm mesmo, assim, vamos lá, vamos jogando o nome e aí a gente vai vendo o que cada um acha. Então, assim, eu nem lembro, mas surgiu um monte de pérola, assim, de nome nada a ver, uns nomes que não fazia sentido. Até que eu tava no trabalho um dia, assim, e eu tava pensando em alguma coisa que não fosse tão séria, porque a gente não era teólogo, sabe? A gente não era pastor de igreja super sério, com um pedigree teológico, então eu não queria passar para as pessoas a ideia
de que eu fosse alguma coisa que eu não sou. Eu nunca quis passar a ideia de que eu sou um teólogo, porque eu não sou um teólogo formado. Nunca quis passar a ideia de que eu sou uma pessoa super séria, porque não sou. E a ideia do canal não era ser um conteúdo super sério, mas ser algo próximo. Porque eu sentia que as pessoas tinham medo de teologia. As pessoas tinham medo de estudar teologia. Quando eu falava para as pessoas, para alguns amigos que eu estava estudando, a primeira coisa é cuidado, esse negócio aí é perigoso, porque a teologia apaga a nossa fé, porque a teologia vai esfriar a sua fé, você vai ficar fraco, você tem que parar de pensar nesse negócio de estudar demais e focar em outra coisa. Então eu não queria que fosse algo sério demais, ou que passasse uma ideia que não era a ideia que a gente queria passar. Então eu estava pensando em nomes que fossem um pouco mais descontraídos, né? E é até que eu cheguei no nome Teologueiros, porque Teologueiros, a ideia era que, assim, a gente não é teólogo. A gente não é teólogo de forma nenhuma. Nós somos só uns teologueiros. Então a ideia é assim, a gente só é uns estudiosos, uns caras que gostam de falar sobre isso, que gostam de estudar e compartilhar do que está falando. Então a ideia era ser mais assim, descontraído e até usar um termo que talvez algumas pessoas usariam como xingamento e se apropriar disso. Eu não sou teólogo, eu sou teologueiro mesmo. Eu sou um teologueiro, eu não sou nada disso sério. E aí passei para o pessoal que estava no canal na época. Eles gostaram. E aí a gente começou a pensar em marketing e tudo mais, em desenho, em logo. A gente chegou na primeira logo, que foi o Isaac, que participava do canal, que fez. Que a ideia também era criar a proximidade com a pessoa na realidade dela, né? Era ser um negócio descontraído, a ideia era fazer vídeos descontraídos, bem tranquilo, leve, sem termo muito difícil. Se fosse usar termo difícil, seria para explicar o termo difícil. E a gente teve a ideia de usar o café, que a ideia era assim, vamos tomar um café aqui junto e vamos papear. Não é eu vou te dar uma aula, eu sou seu professor, nem nada disso. Vamos sentar aqui junto numa mesa, vamos fazer um cafezinho e aí a gente vai conversando. Então a ideia foi essa, de colocar o café como um elemento também para poder criar essa proximidade com a pessoa e ser um negócio descontraído. Teologueiro por causa disso. Da hora. Eu lembro claramente, né, como eu te falei no início, de assistir vocês, e agora eu fui olhar aqui no canal dos primeiros vídeos, né, que era sobre aqueles assuntos que na época, e eu acho que ainda hoje, eu não sei como é que tá hoje, porque eu não consumo tanto mais conteúdo tipo de teologia, mas é sobre músicas do mundo, inferno, né? Eu acho que na época tinha muito isso. Um assunto que também era muito bem tratado nessa época, sobre essa questão da fé reformada, né? Que é algo que o Iago fala muito, né? Que quando ele começou, o conteúdo era voltemos ao evangelho em inglês, não tinha mais nada brasileiro, né? E aí, quando eu ouvi você falar agora de quem fazia na época que você começou, é mais abismal ainda, porque, caramba, não tinha quase ninguém fazendo conteúdo reformado, eu acho, na internet, né? Além dos dois deles e o Botelho e o Victor Fontana, né? A gente tinha, era muito época de blog, né? YouTube tava assim, tava numa alta, a gente tinha youtubers famosos até na época, o YouTube tava em ascensão, mas era a época dos blogs. Tinham muitos blogs, assim, então tinha... Até o Iago mesmo começou com um blog, que depois virou o vlog do Iago e tal. Então tinham muitos blogs de pessoas, assim, pequenas. O próprio Felipe, que gravava com o Iago, tinha um blog também. Então as pessoas tinham muitos blogs pequenos, assim, de pessoas específicas. Vídeo mesmo era bem pouco. Canal, não tinham canais de teologia e tal, como a gente tem muitos hoje. Então, assim, o conteúdo era bem escasso, você tinha que saber muito bem pesquisar e, assim, e querer mesmo, porque você tinha sites, assim, que eram bem difíceis de navegar e tal, conteúdo em inglês. Eu tinha facilidade porque eu entendi inglês, então eu conseguia pegar e ler o negócio e até traduzir e tal, mas o conteúdo era bem escasso, então a gente foi pegando esses temas que não tinham muito conteúdo e tentou ir gravando. Então o primeiro de música do mundo era para ser um primeiro ali que fosse mais tranquilo até para a gente falar, porque a gente estava começando nossos estudos também, então tipo, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre esse tema e falar um pouco do que a gente acha sobre isso. E a gente gravou até que a gente começou a estudava sobre um assunto e aí gravava o vídeo. E no começo não era nem tomando posições específicas, mas era mais explicando pontos de vista. Então eu ia falar de inferno, eu ia falar das posições dos pontos de vista diferentes que existem em relação ao inferno.
se eu vou falar sobre ceia, eu vou falar das posições diferentes que existem em relação à ceia, sobre o que ela significa. Então, eu fui pegando, era uma forma de estudar. Eu pegava um tema que me interessava, estudava aqui, aí, estudei, entendi, vi aqui os pontos de vista, vou gravar sobre isso. Foi bem assim, pegando o que não tinha também em outras pessoas que estavam começando, que na mesma época que a gente foi começando, a gente viu outros canais nascendo e tal, teve pessoas que a gente até teve proximidade em algum momento, a gente teve o Geolê, que fazia sobre livros, aí tinha o Evangelho em Questão do Sauer Lucena, que hoje é Pastor Batista, e foi surgindo o Vitor Fontana na época com conteúdo mais sobre grego, depois o Paulo também com Grego Diário, que era um blog, depois virou o canal do YouTube. Então a gente foi vendo surgindo, a gente pegou bem esse boom assim, de muito conteúdo teológico sendo produzido. Acho que foi legal que a gente conseguiu colaborar, né, com muita coisa, assim, que às vezes as pessoas têm dificuldade de pesquisar. Da hora. Hoje o canal, Douglas, é só você? Ou o pessoal ainda segue com você? Hoje sou eu e minha esposa, né, minha esposa, ela ajuda tanto quando a gente faz live, a gente sempre faz live junto, ela me ajuda a pensar nos temas e, assim, muito suporte mesmo. Porque eu comecei em 2016 com esses amigos, né, depois de alguns anos, eu não vou lembrar exatamente a data, mas sei lá, acho que foi 2019, 2020 ali mais ou menos, bem por 2020. A gente participava do canal, era eu, Felipe, Júlia, que eles são casados hoje, eram namorados na época, o Isaac e o Gabriel, que ajudava a gente, né? O Gabriel era a alma do canal, porque assim, editava, gravava, cuidava da iluminação, de tudo. O Gabriel começou a ter muita demanda na igreja local dele, e ele queria colaborar na igreja local, com a produção também de conteúdo, de vídeo e toda a identidade visual da igreja dele. E aí ele conversou comigo, né, conversou com a gente e falou, eu vou dar um pouco mais foco nas coisas da igreja, eu não vou ter tanto tempo para poder cuidar do canal. E a gente, isso tudo muito na boa e tal, e aí ele saiu na época e ficamos nós, né, eu, Felipe, Júlia e Isaac. Felipe e Isaac revezavam ali na edição e tal, ajudar nas imagens também, que eles são muito bons nisso, até hoje trabalham com isso. E só que assim, o Teologueiras nasceu muito assim do meu desejo de compartilhar, e eu até acabava aparecendo mais nos vídeos, tem vídeos com eles até hoje, mas a quantidade maior de vídeo era com o meu rosto, era comigo mesmo, que eu era o maior interessado. Eles juntaram comigo na ideia e fizeram muito bem e me ajudaram muito. O Felipe estava num processo de mudar de cidade, o Isaac estava meio sem saber se ele ia para missões, as demandas também estavam complicadas com faculdade e tudo mais, e eu estava prestes a mudar de cidade para poder me casar. Então juntou todas essas coisas, a gente sentou, teve uma reunião e tal, e viu que eles queriam sair, porque não ia dar para produzir eles estando em outra cidade, eles estavam com planos de mudar, não sabiam bem como ia ser a vida, e também muito tranquilo, saíram e ficou eu e depois a minha esposa, né, ajudando comigo, a Lorena. Sim. E até hoje, assim, por enquanto eu e a Lorena, a gente teve uma pequena pausa aí por causa da mudança que a gente fez para Vitória e depois agora voltamos para São Paulo, mas a ideia é voltar aí nas próximas semanas, já tem alguns planos bem legais. Da hora. Cara, quando você falou um pouco da sua história de conversão, eu lembrei do Victor Fontana, né? Eu gravei com ele também, e ele contou sobre a conversão dele, que foi um pouco parecida com a sua, assim. Ele era de igreja, enfim, ia para acampamento, enfim, menino de igreja, né? Sempre foi. Mas o encontro real com Cristo, ele não tinha ainda, né? Ele era cristão por osmose, digamos assim. O meu caso foi muito diferente, porque eu não nasci em um lar cristão, mas eu nasci em um lar religioso. Então, assim, espírita com católico, sabe? Com a junção dos dois, né? Espiritismo com catolicismo. Aqui em Rio Branco tem muito dessa coisa, né? Tipo, dessa coisa mística, né? De religiões, onde o pai é espírita, a mãe é católica, ou a mãe é evangélica, a avó, muito assim. E eu nasci num lar assim, e num lar muito liberal também. A minha mãe, ela sempre foi religiosa, junto com meu padrasto. Então, para onde ela ia, ela deixava, você vai vir comigo se quiser. Eu estou frequentando essa religião, e você não é obrigado a frequentar. E a minha mãe nunca me impôs assim nenhuma religião, mas eu acabava indo. Então, tipo, eu fui para Testemunho de Jeová, eu fui para Católica, depois eu fui para Igreja Evangélica, né?
Mas isso, criança, né? Tipo, com 12 anos, acho que eu fui para a igreja quadrangular. Inclusive, era uma igreja que tinha aqui no meu bairro, no bairro que eu moro hoje. E foi lá onde eu me converti, assim. Eu me entreguei para Cristo. Porque na minha cabeça eu sempre fui cristão na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, de criança. Mas né, nesse dia foi de fato onde eu falei isso que você falou, né? É uma coisa diferente, né? Tipo assim, a mensagem ela falou comigo de uma forma diferente. Então, e aí de lá pra cá, e a história. Aí fui mudando de igreja, óbvio, né? Aí tem um outro momento que eu não sei, eu quero até te perguntar isso, que para você significou uma segunda conversão. Eu sei que conversão só existe uma, né? Mas assim, uma segunda conversão no sentido de que, caramba, tudo que eu aprendi até aqui aprendi errado, né? Tipo, tudo que eu aprendi até aqui não valeu, porque a minha segunda conversão, ela aconteceu no final de 2013, início de 2014, quando eu conheci a Fé Reformada, né? Porque até então eu questionava algumas coisas. Uma das coisas que eu questionava era exatamente como era feito o evangelismo na minha igreja. Eu não conseguia engolir o fato de que a gente pegava o panfleto, entregava para a pessoa e mandava ler para nossa igreja. Eu não achava que isso era evangelismo, mas era o que a gente fazia. E isso já me incomodava, já mesmo sem eu ter conhecimento de causa nenhuma sobre isso, né? A gente está entregando panfleto para uma pessoa que está visivelmente desconfortável com a nossa presença aqui, e ela não vai na igreja. Dá pra ver que ela não vai na igreja. Dá pra ver pela cara dela. Ela fala, se der, nós vamos lá. Ela não vai. E geralmente as pessoas nunca iam mesmo. Então, tipo assim, está sendo inútil, né? A gente está se iludindo, a gente está mentindo para nós mesmos, dizendo que estamos evangelizando, sendo que a gente está só convidando as pessoas para ir para a igreja. E aí, quando eu conheci a Fé Reformada, foi meus olhos... tem uma música do Sandy Júnior, acho que você deve conhecer, que é do acústico de despedida deles, né, que é abrir os olhos, né, que ela fala abrir os olhos, não consigo mais fechar, assisto em silêncio, pai, e tal. Então, essa música também, ela tem um significado muito grande para mim, porque foi quando eu abri meus olhos, assim, para muitas coisas. Então, eu comecei a ler a Bíblia com outros olhos, eu comecei a entender algumas coisas que eu não entendia antes, alguns textos que não tinham significado nenhum para mim, passaram a ter, e foi muito libertador para mim, alguns preconceitos que eu tinha, e alguns desvios teológicos e intelectuais que eu tinha sobre Deus. Foi muito libertador para mim saber que não era da forma que falavam para mim, né? E tem uma parte da vida do Jonas Madureira que ele fala que também me toca muito, que é sobre quando ele ficou com medo de ir pro inferno, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ele explica, né, sobre isso. Eu também tinha isso dentro de mim, né? Eu ficava com medo de que, porque eu via as irmãs na igreja, tipo, fazendo toda aquela coisa. E certa vez eu ri com os meus coleguinhas e eu achei que ali eu já tinha ido pro inferno, porque eu ri das irmãs que estavam dançando ali, enfim. E aí quando eu conhecia mais a fundo, foi libertador para mim. Então, como é que foi para você esse processo de conhecer a Fé Reformada, né, conhecer a Bíblia de fato e passar a viver assim? Cara, acho que para mim foi um pouco parecido. Quando eu comecei a estudar nessa igreja que eu tava sobre... principalmente a história da Reforma Protestante, todos aqueles personagens, tudo que tinha acontecido. E aí eu fui começar a pesquisar outros teólogos e comecei a ler Calvino, comecei a ler Agostinho e tal. Eu tive essa sensação de, caraca, esconderam de mim isso o tempo todo. Então, quando eu descobri sobre calvinismo e principalmente sobre não perder a salvação, e eu sempre vivi minha vida com um medo gigantesco de que todo momento que eu tinha pecado, aquele momento eu tinha perdido, e que se eu não me arrependesse, se Jesus voltasse agora naquele momento, eu estaria em pecado e eu não ia ser salvo. Então entender essas coisas foi assim, libertador para mim. E eu tive essa sensação de tipo, caraca, será que tudo que eu vivi estava errado? Será que tudo que eu vivi, as experiências que eu tive foram falsas, experiências até sobrenaturais que eu vivi, isso aqui não era nada? Até que eu entendi, assim, Deus falou muito claramente no meu coração, de que eu ter entendido e ter sentido meus olhos abertos sobre algumas coisas não excluía a genuinidade daquilo que eu tinha vivido antes. Então eu entendi que eu não entendo como uma segunda conversão, mas um momento de maturidade mesmo. A partir do momento eu tive uma maturidade maior, e isso me permitiu entender outras coisas e chegar ao entendimento de outras coisas. Só que isso não anulava de forma nenhuma aquilo que eu já tinha vivido, a história que eu tinha vivido e tal. Só que eu passei a ressignificar bastante coisa também.
algumas coisas, sabia que ali tinham coisas que foram genuínas, mas tiveram coisas que talvez não foram. Tiveram coisas que foram inocência mesmo, que foram momentos assim que Deus permitiu que eu estava inocente naquilo. Então, apesar de ter tido esse choque, acho que eu fui amadurecendo um pouco também. Isso, claro, leva tempo, porque você fica bem revoltado quando você começa a entender todas essas coisas, aí você começa a atacar tudo e todos, porque então aquelas igrejas são tudo falsas, porque tá tudo errado, porque aqueles pastores não sabem de nada. E aí você depois vai amadurecendo um pouco, entendendo que as coisas não são tão assim, não são tão dessa forma. É uma fase de rebeldia, né? Quando a gente... A famosa fase da jaula, né? E Paulo fala isso também, né? Quando ele fala, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como Exatamente. menino. Agora eu larguei as coisas de menino, que de fato é o amadurecimento, né? É descobrir algumas coisas. E isso acontece comumente com, sei lá, vou falar quase todo mundo, aconteceu com Lutero também. Né? Tardiamente ainda, né? O cara já era, já tinha bagagem já de igreja e tal. E isso vai chegar em algum momento para todas as pessoas assim que Cristo quer alcançar. Até uso como exemplo algumas pessoas que teve um episódio comigo quando eu era mais novo. Eu tenho um irmão mais velho por parte do meu pai biológico, né? E um dia esse irmão me levou para casa dele e me ensinou a jogar xadrez. Ele gostava muito de xadrez, gosta até hoje, e aí ele me ensinou a jogar xadrez e a gente jogou 3 partidas. E eu ganhei as 3 partidas dele a partir do momento que ele me ensinou. Ele me ensinou a jogar e eu ganhei dele na primeira, ganhei dele na segunda, ganhei dele na terceira. Muitos anos depois, eu encontrei com meu irmão e eu tava conversando com ele sobre alguma coisa, e ele me lembrou, lembra que eu te ensinei a jogar xadrez e tal? Falei, lembro, eu ganhei de você. Ele, não, você não ganhou de mim. Você estava jogando tudo errado, só que você era criança e eu fui falando, não, parabéns, isso aí, você ganhou. Pegava a torre e jogava tudo errado, como se fosse o bispo. Pegava o cavalo, fazia o movimento todo errado e ganhei. E assim, eu fui inocente, achando na minha cabeça que eu tinha super ganhado e tal. E eu acho que para mim a experiência com Deus foi parecida em alguns aspectos com essa história, tipo... Eu tava na minha cabeça achando super aqui, que eu tinha vivido uma coisa, a partir de um momento eu comecei Deus me fez entender as coisas de uma outra perspectiva. E olha, você viveu e isso foi bacana, isso foi legal, não foi bem assim. Então eu achava que eu tinha decidido por escolher por Deus e tal, e eu fui percebendo que Deus já tinha me chamado antes, eu já tinha criado o caminho para que eu conhecesse Ele. A iniciativa tinha sido dele, não tinha sido minha. Então eu fui entendendo todas essas coisas e isso é processo de maturidade, é natural que a gente ressignifique algumas coisas, mas não exclua tudo aquilo que a gente viveu. Eu tava dando uma olhada aqui antes de a gente gravar, né, obviamente, no seu canal, sobre o seu momento atual, né? Tipo, como cristão, obviamente, né? Sobre como produzindo conteúdo também. E eu tava vendo um vídeo muito, muito legal, que eu acho que é o vídeo mais recente do canal, que é você falando sobre o anglicanismo, né? E eu falei, caramba, eu não vou assistir esse vídeo porque eu quero que ele me fale um pouquinho, eu quero que a galera vá assistir também, porque pelo que eu dei uma pincelada, é um conteúdo bem legal para quem não sabe nada, né, da parada. Eu acho que você sintetizar ali para a galera que não conhece, e eu acho importante também esse tipo de conteúdo, porque, como eu falei mais cedo, né, eu conheci o calvinismo e a reforma em vídeos assim, né? Então pode ser importante para muita gente também que esteja na procura. Como é que tá agora o Douglas atualmente de forma eclesiástica, digamos assim? Sim, a gente recentemente teve algumas mudanças, né, por causa da nossa mudança física, né, voltamos para o estado de São Paulo. Para as pessoas entenderem, vou dar um contexto rápido. Quando eu comecei a conhecer teologia e teologia reformada e tudo mais, eu sempre gostei muito da parte litúrgica. Então eu gostava muito de história da igreja, e eu via a história da igreja e os paramentos, e via o calendário litúrgico, todas essas coisas, e isso eu sempre admirei muito.
Então, até um momento, na igreja que eu estava, que era uma igreja de uma comunidade independente, num acampamento de jovens, eu usei camisa clerical. Então, assim, porque eu achava aquilo muito legal e o significado que aquilo carregava, né? Mas, assim, sempre foi muito distante da teologia da igreja que eu vivia. Até que quando eu me casei com a Lorena, a gente estava nesse momento de pandemia e estava bem sem igreja. Eu estava morando em Ribeirão Preto, que é a cidade dela, e estava procurando igreja. Achamos uma, só que aí fechou tudo por causa da pandemia, começou o culto online. Eu comecei a trabalhar remoto, eu sou programador, né? E eu comecei a trabalhar de casa. E a gente viu a possibilidade de que, ok, a gente vai casar, a gente pode morar em qualquer lugar, porque eu trabalho de casa, e ela estava terminando a faculdade dela e começando a caminhar, assim, na carreira, né? E a gente viu essa possibilidade, e eu tinha visitado uma igreja anglicana em 2019, se eu não me engano, no final de 2019, eu visitei uma igreja anglicana, porque um amigo pastor meu comentou que ele tinha conhecido essa igreja lá em Vitória do Espírito Santo. Fazia tempo que eu queria fazer uma viagem para algum lugar, comprei uma passagem, fui para lá para conhecer a igreja, me apaixonei pela estética, pela liturgia, por tudo aquilo, e é a primeira vez que eu tive contato com uma igreja anglicana, mas nunca, assim, tinha ouvido falar bem por cima, e fui para conhecer mesmo, e fiz algumas amizades por lá, e quando eu cheguei em casa, voltando para São Paulo, aquilo ficou muito forte no meu coração, aquela experiência de viver a igreja de uma forma esteticamente muito diferente, né? Então, para ser bem específico as pessoas que estão ouvindo, então eu fui para uma igreja que tinha muita arte, então você tinha pinturas, então tinha pastores que usavam aquele colarinho clerical que o pessoal acha que é colarinho de padre, aquela roupa de padre, né? Que não é uma roupa de padre necessariamente. Estola, recitando credo, com tríplice amém no final do culto, uma estética totalmente diferente, muito próximo do que as pessoas acreditam ser uma igreja católica romana, né? E aí, quando a gente casou, a gente decidiu que a gente ia mudar para Vitória e, viver essa experiência. Era uma igreja muito focada em arte, minha esposa é da área de arte, ela é bailarina, então ela também estava muito animada em viver isso junto da fé dela. A gente mudou para lá bem quando estava no início da plantação da Igreja Anglicana Trindade, do reverendo Pedro Muniz. A gente foi para lá para ajudar na plantação, assim, do zero, no que precisava, e vivemos isso por 1 ano e meio, mais ou menos, lá. E eu comecei a conhecer a teologia anglicana vivendo lá. Eu não sabia o que era muito bem o anglicanismo, qual que era toda a história. E aí fui entendendo enquanto eu vivia aquilo. Fui pesquisando e aprendendo. E foi natural que eu fui gravando conteúdo sobre isso, porque quando eu fui pesquisar, o material, de novo, era muito escasso. Tinham pouquíssimas coisas sobre anglicanismo e eram coisas bem caricatas, assim, ou pontos bem históricos. Então, a Igreja Anglicana é a igreja que Henrique VIII fundou quando ele não conseguiu se separar da esposa dele, ele fundou a igreja dele, e aí é uma igreja católica igual, e não é nada disso. A história é muito mais complexa, a história é muito mais, bem diferente disso. Então eu comecei a gravar conteúdo sobre isso, também para poder as pessoas entenderem, porque as pessoas viram a gente indo para uma igreja anglicana, e ficaram assim, caraca, teologueiros virou católico, teologueiros abandonam a fé, a moda do momento. E aí gravei para explicar para as pessoas que não era bem isso, que a igreja anglicana era muito antiga e boa parte das igrejas que a gente tem hoje, em algum momento nasceram da igreja anglicana, porque foram dos primeiros missionários que vieram para cá para o Brasil também, além de outros que vieram, mas todas essas grandes igrejas aí acabaram passando por um momento ou outro por meio da igreja anglicana, né? Então, comecei a viver isso bem intensamente lá em Vitória, e a gente decidiu voltar para São Paulo fazem alguns meses, né? Foi em março que a gente voltou, mas desde o final do ano passado a gente vinha conversamos com os nossos pastores lá e fomos decidindo isso, né? Foi muito tranquilo também. A gente entendeu que para a gente ia ser melhor voltar para São Paulo, e a gente voltou. E atualmente eu tô indo numa igreja em Santo André, que inclusive é do pastor amigo meu que me falou dessa igreja anglicana lá da primeira vez. Eu tô indo na igreja, eu sou parte da igreja dele, né? Tô colaborando lá, que é a igreja Doca 12 em Santo André, do Daniel Coelho. E assim, teologicamente, no meu coração,
eu ainda sou anglicano, porque eu sou uma pessoa sacramental, então acredito na sacramentalidade de algumas coisas, acredito no benefício que existe de se viver uma fé esteticamente mais avivada, então uma fé que tem elementos físicos que estimulem os seus sentidos para te aproximar dessa realidade espiritual que a gente vive. Gosto muito de viver a nossa vida cristã junto do calendário litúrgico, porque acho que isso ensina a gente a experimentar as coisas de uma forma muito diferente, principalmente em eventos específicos ali de Páscoa, de Natal, do Advento, né? Então, nesse momento a gente não está numa igreja anglicana, porque não tem igreja anglicana dessa província ortodoxa aqui no estado de São Paulo, pelo menos não próximo, só tem 3 horas de distância, que é muito distante da gente. Então a gente permanece no coração, teologicamente, anglicanos, né, dessa forma, mas atualmente congregando numa igreja Sal da Terra, né? Da hora. Cara, se você fala que não tem em São Paulo, imagina, aqui em Rio Branco. Eu eu descobri, não faz muito tempo, na verdade faz um pouquinho de tempo, sim. Eu descobri uma luterana aqui, né? Que fica próximo aqui de casa, inclusive. Não muito próximo, mas de carro não fica muito longe, não. Dá de ir tranquilo. Eu nunca fui na igreja luterana, mas eu tenho curiosidade de saber como é que é, mais ou menos, e tal. E aqui em Rio Branco, o lance de igreja é muito neopentecostal, assim, até gravando com o Cristiano Machado, ele até lembrou, né, que aqui no norte o G12 é muito forte, né? O G12 é tanto que os congressos que o René Terra Nova fazia era para banda de carro. Ele já veio aqui, eu acho que umas 3, 4 vezes já, assim que eu lembro, né, na época, né? Ele já veio aqui muitas vezes porque aqui é muito forte esse movimento. Então, o movimento neopentecostal aqui é muito forte. Tipo assim, você imagina quão difícil é para mim, assim, não só para mim, obviamente, né? Mas os presbiterianos também, os batistas aqui, trocar ideia com essa galera neopentecostal, assim, sabe? É muito difícil porque eles até não enxergam a gente como irmãos, assim, pelo fato de e eu lembro uma coisa bem interessante quando eu era neopentecostal, tipo raiz mesmo, né? Aquele de viver na igreja de segunda a segunda, não sair pra nada, porque segunda tinha culto de oração, terça tinha outro culto, não sei do que, enfim, que eles falavam que os presbiterianos eram frios, né? E isso é uma lenda, né? Os presbiterianos eram frios porque não olhava pro lado, não falava glória a Deus, aleluia, durante o culto, e que eram estranhos, a forma de se vestir também, a liturgia, enfim, as músicas eram diferentes. E eu sempre tive um certo receio, assim, também, com os presbiterianos, né? Até que eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana, acho que eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos, e eu fui para essa igreja por causa de uma menininha que eu gostava dela, a gente passou a namorar, inclusive, e aí eu comecei a gostar, velho, porque, tipo assim, ela fazia muito meu perfil, que eu sou um cara tímido, né, assim, como você, e eu sou um cara muito reservado, eu não gosto de muito barulho, eu não gosto de gente me olhando. Isso era algo que eu gostava também na Testemunho de Jeová. Para quem não conhece, a Testemunho de Jeová também você não tem um costume de ficar olhando para trás, não é legal, tipo, eles ensinam que você fica olhando para frente, né, que você só olhe para frente, que você não fique olhando pro irmão, para não constranger, eu não sei, eles têm uma justificativa lá. E eu achava legal isso, porque não é que eu não gosto de pessoas, né? Mas é que, naquele momento, deixa eu quieto assistindo o culto. Momento mais introspectivo. Então. E aí, na presbiteriana, eu senti isso, eu gostei, eu fiquei lá por um tempo legal. Nesse período que eu te falei, que eu saí do G12, eu fiquei sem igreja, eu ainda voltei a frequentar uma presbiteriana, só que ela ficava muito longe da minha casa, que eu morava na época. E eu não tinha amigo pra ir comigo, tipo, eu ia só e meio que, eu sou de periferia, né, eu sou de periferia e o pessoal da igreja era mais classe média, assim, pra cima, todo mundo tinha carro e tal, então eu me sentia muito deslocado, desconhecido, ia sozinho e tal, então eu ficava muito deslocado e acabou que isso me afastou um pouco, assim.
Mas até hoje eu ainda tenho algumas curiosidades sobre a igreja presbiteriana. E aí, você é de São Paulo mesmo? Você é de Araras? Você falou de Araras, Eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, e aí eu vivi, assim, metade da minha vida ali em Guarulhos, que é grande São Paulo, bem próximo. A outra metade foi no interior, então quando eu tinha uns 13, 14 anos, foi quando minha família mudou para o interior de São Paulo, e aí eu fui, e aí fiquei até 20, 22, acho que mais ou menos. Foi quando eu fui para Ribeirão Preto, e aí fiquei um tempo lá até casar com a minha esposa, depois a gente viveu um tempo lá, fomos para Vitória, e agora voltamos, agora eu tô morando em São Paulo, capital mesmo. Da hora. Então você, por tudo que você contou, você nunca teve uma experiência fora da igreja, tipo, do mundão, assim, de fato, né? Da forma como as pessoas vivem normalmente, assim, não. Sempre fui muito próximo dessa realidade. Teve esse pequeno momento, assim, quando a gente mudou para Araras, que a gente ficou sem igreja, e a gente ia visitando algumas, ia indo e tal. E teve o período que eu estava mudando de uma igreja para outra, nesse período meu mais questionador. Mas, assim, aquele momento que o pessoal normalmente tem para contar um testemunho de que aí eu me desviei, e aí eu vivi os grandes prazeres do mundo. Enfim, eu queria ter essa história para contar, mas infelizmente não tenho. Que bom que você não tem. É traumático. Mas é isso, Douglas. Cara, queria te agradecer enormemente. Queria deixar aqui para você esse meu registro, né, de que o Teologueiros, vocês, na verdade, foram muito importantes para mim. Eu já falei isso pro Cristiano Machado quando eu gravei com ele, que hoje ele nem cristão é mais, né? Mas eu falei isso pro Victor Fontana também, que o conteúdo dele me ajudou muito. Pretendo falar isso pro Bibo quando eu conseguir gravar com ele, e pro Iago também. E falando para você, né, da importância de vocês para mim. Pô, imagina, eu sou um cara de Rio Branco, no Acre, longe só, e de informações também. Então, assim, eu ia falar isso durante a conversa, acabei esquecendo, mas eu lembrei agora de falar, que de 2014 até hoje, eu vivo uma vida de igreja diferente, né, das demais. Que a gente tem uma igreja sem templo, né? É a famosa, tipo, igreja orgânica, digamos assim. Não é bem isso, mas é só para exemplificar. Sim. Então, de 2014, eu me uni com mais 3 amigos, sem pretensão nenhuma de formar a igreja nem nada, apenas para ler a Bíblia e orar, porque a gente foi expulso da igreja de G12, né? Que eu era, por questionar, por certas coisas que eu achava que não fazia sentido. Não é que eu achava que era errado ou certo, eu achava sem sentido impor. Por questionar demais, por falar demais, eu fui convidado a me retirar, e aí eu me retirei, e foi a decisão mais acertada, assim, que eu tomei, e aí eu consegui viver o Evangelho de 2014 até aqui, baseado na graça, obviamente, com as pessoas que Deus colocou ao meu redor. E vocês, né, o conteúdo de vocês na internet ajudaram muito, assim, a eu ir atrás de outras coisas, a eu ir atrás de referências, a eu saber ver uma realidade diferente, né, daquela que eu conheci por tanto tempo. Porque até a teologia aqui na nossa cidade, ela é muito restrita. Então, por exemplo, é a faculdade da Igreja Batista tal, entendeu? A faculdade, eu cheguei a dar aula durante um semestre de cosmovisão cristã numa faculdade que era de uma igreja de um amigo meu. Então, tipo assim, era aberto para todo mundo, qualquer pessoa podia fazer faculdade de teologia lá, porém era confessional daquela igreja X, Sim. né? Então, é muito restrito também o conteúdo teológico presencial aqui, então, para mim isso foi muito difícil, e eu queria deixar isso, né, tipo, registrado aqui, da importância de vocês para pessoas, né, que talvez estejam no interior, que não tem tanto acesso assim, mas tem acesso à internet, né, pessoas que estão na busca ainda, né, até hoje, que ainda estão vivendo um evangelho diferente, né, ou um falso evangelho, sei lá, como o Paulo fala. Eu queria que você ficasse à vontade aí para falar o que você quiser. Antes de você se despedir, a gente tem um quadro novo no nosso programa esse ano, que é o quê? Que é o Convidado Indica, onde o convidado pode indicar uma pessoa que ele quer que eu convide, ou que ele acha que eu deveria convidar. Não precisa ser só uma pessoa, tá? Você pode convidar mais de uma, indicar mais de uma também.
E não precisa ser alguém que eu conheça, você pode indicar, sei lá, seu primo, entendeu? Pode ser qualquer pessoa, só precisa saber quem é e o motivo de você estar indicando. Claro. Primeiro eu queria agradecer também, porque é muito legal ouvir esse tipo de coisa, e principalmente nesse momento que a gente viveu esse momento de plantação lá em Vitória, e assim, a gente se entregou mesmo de coração para viver aquilo com tudo que a gente pudesse dar, assim, da nossa vocação e do que a gente tinha para fazer. Então isso acabou impedindo que eu me dedicasse tanto para o canal, e até por outros motivos também, de dificuldade mesmo de parar para gravar. Então, nesse momento eu recebi muita mensagem de gente que me fortaleceu muito. Então, ouvir isso de você também fortalece muito a nossa jornada, a minha jornada nesse negócio, porque a gente trabalha com produção de conteúdo de internet, é bem difícil ter noção do que aquilo está dando de frutos. A gente tem algumas histórias e conhece pessoas próximas que assistem e tudo mais, mas isso chega em lugares que a gente jamais pode imaginar. Eu tive histórias de pessoas que assistiram o canal e tomaram várias decisões, e isso alcançou elas, isso mudou a vida delas de alguma forma, e eu só tenho a agradecer mesmo, porque Deus tenha usado o Teologueiros e usado a gente, me usado como um instrumento para alcançar. Então eu fico muito feliz que isso tenha chegado a lugares que eu nunca pisei em Rio Branco, mas o que Deus fez através da gente conseguiu te alcançar de alguma forma, e eu sou muito grato por isso, e espero que prospere o trabalho de vocês aí, que vocês continuem firmes, e é muito legal ouvir isso. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pelo convite também, foi muito legal participar, poder contar um pouquinho da minha história e relembrar muitas coisas também. Isso ajuda a encher nosso coração de esperança e de paz, porque a gente sabe que Deus me guiou até aqui, e Ele vai continuar guiando, né? Então, relembrar essas coisas ajuda a aquecer novamente o meu coração. Acho que sobre indicação, vamos lá, eu estava pensando aqui, eu acho que eu posso indicar os meus amigos. Você gravou com o Cristiano Machado, né, que era da Crentaços, mas os meus amigos Tamires e Jonathan da Crentaços, que são o pessoal que seguiu com o podcast, eles continuam até agora lá, fazendo um trabalho muito bom. Então a gente sempre tenta recomendar, né? Minha esposa sempre lembra, porque eles são amigos muito próximos, estavam até aqui em casa esses dias atrás. Então recomendo eles, porque são as pessoas, assim, eu tenho lista de pessoas que eu queria que tivessem mais reconhecimento. Eu acho que eles mereciam ter muito mais reconhecimento do que eu tenho, por exemplo. Eu acho que eles fazem um conteúdo que é rico demais, e que às vezes não tem tanto alcance, porque as pessoas às vezes têm preconceitos já formados sobre a Crentaços, ou até sobre eles e tal, ou não conseguiu ter a divulgação, não conseguiu chegar, algoritmo e tudo mais. Então eu recomendo você conversar com eles, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Eles são muito crente. Crentaços não é só o nome, eles são crentaços mesmo, e fazem um trabalho muito bom na internet sem parar. Então, mesmo na dificuldade de tudo, de pandemia e tal, eles continuaram firmes e fortes aí. Da hora, Douglas. Obrigadão, cara. O Jonathan e a Tamir já foram indicados já pelo Cristiano. Só esperando, na verdade, ele aceitar o meu convite no Instagram, né? Que ele... Mas agora que eu já tenho uma segunda pessoa para fazer essa ponte, vai facilitar aí. Cara, mais uma vez, obrigadão aí. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, viu? Deus abençoe você. Valeu, tamo junto.